Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Sara, nutricionista, e hoje eu quero ter uma conversa sincera com você que vive brigando com o espelho por causa daquela gordura na barriga ou por aquele estufamento que parece que não sai por nada. Muitas mulheres me procuram querendo perder peso e principalmente a barriga, mas por estética, para se sentir melhor com as roupas e recuperar a autoestima. Mas como nutricionista, a minha preocupação com você vai muito além do visual. Eu estou preocupada com a sua saúde em geral. Existe um tipo de gordura abdominal que não é apenas uma gordura acumulada sob a pele. É o que nós chamamos de gordura visceral. Ela fica escondida entre os órgãos: fígado, pâncreas, coração, intestino. E ela é muito perigosa, porque ela não é simplesmente um estoque de energia e proteção. Ela está ali inflamando o seu corpo, retendo toxinas e água o tempo todo. Por isso, é uma das principais causas de doenças cardiovasculares, infarto e diabetes tipo 2. A gordura visceral, ela é metabolicamente muito ativa, liberando substâncias inflamatórias que aumentam muito o risco de doenças graves, como resistência à insulina, diabetes tipo 2, pressão alta, infarto e AVC. Mas a boa notícia é que, por ser tão ativa, ela também é a primeira a ir embora quando você usa a estratégia certa com a redução da inflamação. E é exatamente isso que eu vou te ensinar hoje, sem fórmulas mágicas, com base na ciência e em estudos recentes. Como destravar essa queima de forma acelerada. Então, se você quer cuidar da sua saúde e eliminar essa barriga de uma vez por todas, fica aqui comigo até o final desse vídeo. Curtir esse vídeo para ajudar a levar essa informação para mais pessoas. E ativa o sininho para não perder nenhum vídeo aqui do canal sobre saúde e emagrecimento saudável. E para a gente conseguir eliminar o que incomoda, precisamos entender o que é e como ele funciona. A gordura visceral não é igual às outras gorduras do corpo. Como eu falei, ela libera substâncias chamadas citocinas inflamatórias. É como se seu corpo vivesse pegando fogo o tempo todo, sem parar. É uma inflamação crônica que machuca o endotélio, que é aquela camada bem fininha que reveste o interior das suas artérias. Quando ele fica inflamado, perde a capacidade de relaxar e de proteger o vaso sanguíneo. É nesse momento que o colesterol começa a se depositar com muito mais facilidade, formando as placas de aterosclerose. Por isso, muitas pessoas com um peso considerado normal, mas com aquela barriguinha saliente, acabam desenvolvendo doenças cardiovasculares. Você conhece um caso assim? Aquela pessoa magrinha, mas com uma barriga saliente, que do nada infartou? Comenta aqui embaixo, eu conheço. É o famoso falso magro. E esse perfil, apesar de parecer saudável por fora, tem um risco cardiovascular altíssimo. E essa gordura está diretamente ligada à resistência à insulina. O seu corpo precisa produzir cada vez mais desse hormônio para tentar controlar o açúcar no sangue. E esse excesso de insulina circulando é justamente o que trava, o que reduz a sua queima de gordura. Você entra num ciclo. A gordura gera inflamação, a inflamação gera resistência à insulina e a resistência à insulina faz você acumular ainda mais gordura. Por isso, para quebrar esse ciclo rapidamente, precisamos focar na causa hormonal e reduzir a inflamação, não só reduzir as calorias. Agora eu preciso que você entenda um conceito essencial para você acelerar o seu emagrecimento: o papel da insulina. A ciência já comprovou que a insulina é o hormônio que comanda o armazenamento de energia no seu corpo. Toda vez que você come algo que aumenta o açúcar no sangue, o pâncreas libera insulina e ela manda um recado direto para suas células: guardem energia, parem de queimar os estoques. Então, enquanto os níveis de insulina estiverem altos no seu sangue, o seu corpo não tem como acessar aquela gordura que está ali na barriga, entendeu? Não consegue usar essa gordura como combustível. É como se você tivesse um cofre cheio de dinheiro, mas ele estivesse
trancado. A insulina é justamente a chave que impede esse cofre de ser aberto. É por isso que muita gente faz dieta passando fome, mas continuam beliscando alimentos que disparam a insulina. E aí não vê resultado nenhum no peso. O segredo para perder gordura visceral rápido é manter os níveis de insulina baixo por mais tempo possível ao longo do seu dia. Quando a insulina cai, seu corpo é obrigado a liberar outros hormônios, como o glucagon, que vai até a gordura visceral, quebra aquelas células e transforma tudo isso em energia para o seu corpo funcionar. Por isso que eu digo que controlar a resposta hormonal da alimentação importa muito mais do que simplesmente cortar calorias. Mas na prática, como que a gente baixa essa insulina? O que comer, como comer e o que evitar? Seguindo as principais diretrizes de saúde, o primeiro passo é o mais claro, mas também o mais difícil para muitas pessoas: reduzir o excesso de açúcar e carboidratos refinados. Estou falando do pão branco, massas refinadas, biscoitos, bolos e principalmente as bebidas açucaradas. O refrigerante e o suco de caixinha são os principais vilões aqui, porque contém uma quantidade enorme de frutose industrializada. Diferente da frutose da fruta, que vem acompanhada de fibras, a fruta inteira ela vem com um freio, que é a fibra. Então, a frutose é liberada devagar. Já o refrigerante e o suco de caixinha não tem esse freio. A frutose chega concentrada e rápida, direto no fígado, que não dá conta de usar tudo como energia e acaba transformando o excesso em gordura, inclusive na região da barriga. Mas aqui vai uma dica importante do meu olhar como nutricionista: reduzir os carboidratos refinados é necessário, mas isso não significa que você precisa eliminá-los completamente. Existe uma forma inteligente de consumi-los, com menos frequência, combinando-os com proteína ou fibras. Isso porque proteínas e fibras têm a digestão mais lenta, o que retarda a absorção dos carboidratos refinados e evita o pico de insulina. Só um alerta: isso não é uma licença para justificar comer doce todo dia, toda hora, porque comi proteína junto. A ideia não é criar uma desculpa, e sim uma estratégia pontual. Por exemplo, se eu vou comer um pão, procuro combinar com uma proteína, para evitar que o açúcar no sangue suba rápido demais. Se eu vou comer um doce, prefiro fazer isso depois de uma refeição completa, porque a digestão dos outros alimentos torna a absorção do açúcar mais lenta, evitando aquele pico intenso de insulina. Então, no lugar desses alimentos no dia a dia, o foco deve estar no que chamamos padrão alimentar mediterrâneo ou na dieta DASH, quando o assunto é principalmente a saúde do coração. Isso significa aumentar o consumo de vegetais, legumes e proteínas de boa qualidade, como peixes, frango e ovos. As proteínas são fantásticas, porque promovem mais saciedade, têm um efeito térmico maior, ou seja, seu corpo gasta mais energia para digerir proteína do que para digerir gorduras e carboidratos. Além disso, não tenha medo de usar as gorduras boas, como o azeite extra virgem, abacate e as castanhas. Essas gorduras ajudam a aumentar a saciedade e não provocam um pico de insulina, o que é essencial para você conseguir manter essa estratégia a longo prazo, sem passar fome. E uma dúvida que é muito comum também é sobre o exercício físico. Existe algum exercício físico específico para perder barriga? E a verdade, gente, é que exercício localizado não queima gordura localizada. Fazer 1000 abdominais por dia vai deixar o seu músculo mais forte, sim, mas se tiver uma camada de gordura por cima, esse músculo não vai aparecer. A gordura continua lá. Por isso, para eliminar gordura visceral, você precisa de uma abordagem sistêmica, combinando exercício aeróbico com exercício de força. O aeróbico, uma caminhada rápida, corrida, uma natação, é excelente para a sua saúde, para a saúde das suas artérias e ajuda a gastar energia durante a própria atividade. Mas é a musculação
que vira o jogo de verdade. Quando você treina com peso, seja na academia ou com peso do próprio corpo, se você está iniciando, ganha massa muscular e aumenta o seu metabolismo basal. Isso significa que seu corpo passa a gastar mais calorias, mesmo dormindo ou mesmo parado no sofá, porque o músculo é um tecido que consome muita glicose. Por isso, quanto mais músculo você tem, melhor a sua sensibilidade à insulina. Com isso, o seu pâncreas não precisa trabalhar tanto e o seu ambiente hormonal se torna ideal para queima de gordura. A recomendação da OMS é fazer pelo menos 150 minutos de exercício por semana, sempre alinhando o cardio e a força, mas claro, sempre respeitando os seus limites. E um ponto muito importante que quase ninguém pensa na hora de perder peso é o sono e o estresse. Ignorar isso é um erro grave. Quando você dorme mal ou vive num estado de estresse constante, seu corpo passa a liberar muito cortisol. Sim, o cortisol é essencial para a vida, mas quando ele fica cronicamente elevado, ele se torna um dos maiores causadores de gordura visceral. Isso porque ele manda um recado para o seu corpo: você está em perigo. E o organismo, em uma tentativa de se proteger, passa a acumular gordura visceral numa tentativa de proteger os órgãos vitais. E além de tudo isso, a privação de sono bagunça os hormônios da fome. Isso faz com que seu corpo produza mais grelina, que é o hormônio que estimula o apetite, e menos leptina, que é o hormônio responsável pela sensação de saciedade. É exatamente por isso que depois de uma noite mal dormida, bate aquela vontade incontrolável de comer doce, carboidratos e alimentos mais calóricos. Tudo isso está interligado. Um alerta importante: quem ronca muito ou sente que para de respirar durante o sono pode ter apneia, e isso aumenta a pressão arterial e favorece o acúmulo de gordura. Por isso, cuidar do sono é tão importante quanto cuidar da alimentação. Se isso acontece com você, vale procurar um médico. Agora, para encerrar com chave de ouro e te ajudar a colocar tudo isso em prática de um jeito que realmente traga resultados rápidos, eu preciso que você entenda algo essencial: a constância. É ela que vai determinar o seu sucesso. De nada adianta ser perfeito nos 3 primeiros dias e desistir no 4º. Seu metabolismo precisa de sinais repetidos para entender que é hora de queimar essa reserva de gordura. Então, o primeiro passo que você pode tomar já saindo desse vídeo é reduzir ao máximo os alimentos ultraprocessados da sua rotina. Aqueles cheios de corantes, conservantes, realçadores de sabor que inflamam o seu intestino, o seu corpo. Priorize comida de verdade, aquela que vem direto da terra, que você encontra na feira, e evite ao máximo os produtos empacotados. E lembra da regra de ouro: descasque mais, desembale menos. Outro ponto importante: evite beliscar entre as refeições. Toda vez que você come um biscoitinho ou uma balinha, lá vai o seu pâncreas liberar a insulina de novo. A gente viu que a insulina alta bloqueia a queima de gordura. Então dê um tempo para o seu pâncreas. Deixe a insulina baixa para que seu corpo receba um sinal químico de que deve buscar energia na gordura da barriga. Outra coisa: beba bastante água. É essencial para o funcionamento do seu metabolismo, rins e para o transporte de nutrientes. Além disso, muitas vezes o nosso cérebro confunde a sensação de sede com a de fome, o que te faz comer sem realmente precisar. E quanto à atividade física, não espera o dia perfeito para começar. Se movimente agora mesmo, nem que seja uma caminhada de 15, 20 minutos. Com o tempo, você vai evoluindo até chegar nos treinos de força. Como vocês viram, a musculação é essencial para evitar a perda de massa magra e manter o seu metabolismo acelerado. E esquece aquela dieta extrema, viu? A gente sabe que esse tipo de dieta não sustenta e ainda pode prejudicar o seu corpo. O caminho mais rápido para perder gordura visceral, na verdade, é aquele que você consegue manter por semanas, meses, anos, até que seu metabolismo se
se recupere completamente, que seu peso estabilize. E nunca deixe de lado o acompanhamento profissional, tanto nutricional quanto médico. Emagrecer de forma saudável e duradoura é um trabalho em equipe. Acompanhar a sua evolução pela alimentação e pelos hábitos é essencial, mas isso caminha junto com os exames de rotina, como a glicemia, a hemoglobina glicada e o perfil lipídico, por exemplo. Por isso, não deixe de manter suas consultas médicas em dia, alinhadas ao acompanhamento nutricional. Muitas vezes, aquela gordurinha na barriga, que parece só estética, é na verdade um sinal de alerta. E quanto antes identificamos isso, antes conseguimos agir. Sua saúde é o seu bem mais precioso. Reduzir essa gordura visceral é, sem exagero, um dos maiores presentes que você pode dar para o seu corpo, para honrar a Deus que te deu o dom da vida. Se esse conteúdo fez sentido e te ajudou, compartilha com alguém que também precisa ouvir isso. Espalhar informação séria é uma forma real de salvar vidas. Curte e se inscreve no canal para me ajudar nesse propósito. Muito obrigada por estar aqui e confiar no meu trabalho. E se você quiser agendar uma consulta ou garantir o seu guia para desinchar em 7 dias, é só clicar no link aqui embaixo. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!